Tudo bem, pessoal? Essa daqui é a primeira de uma sequência de 5 aulas de literatura que a gente vai ter agora no segundo bimestre. No primeiro bimestre, a gente falou sobre o início do movimento moderno no Brasil, quando a gente falou da Semana de 22, e falamos da obra do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade e do Manuel Bandeira. Nesse bimestre, a gente sai do eixo Rio-São Paulo e vai até o eixo do Nordeste da literatura brasileira para falar sobre um movimento literário que não é exatamente um movimento organizado, mas que é uma corrente literária no Brasil, que são os regionalismos, ou a literatura feita nas outras regiões do Brasil e que valoriza essas regiões. A gente começa na aula de hoje, então, falando do que seria essa ideia de um movimento regionalista. E para falar sobre isso, a gente começa lendo um pedaço de um texto chamado Manifesto Regionalista, de um escritor e sociólogo brasileiro chamado Gilberto Freire. Vocês já devem ter ouvido falar do Gilberto Freire em outras aulas, porque ele é um cara que escreveu um dos livros muito discutidos dentro da sociologia brasileira, chamado Casagrande Senzala. Mas aqui ele está falando de literatura e da ideia de produção de literaturas regionais. Vamos começar então lendo um pedaço desse manifesto regionalista publicado em 1926. Olha só. O texto diz o seguinte: seu fim, quer dizer, o propósito do movimento regionalista, não é desenvolver a mística de que no Brasil só o Nordeste tenha valor. Só os sequilhos feitos por mãos pernambucanas ou paraibanas de sinhá sejam gostosos. Só as rendas e redes feitas por cearenses ou alagoanos tenham graça. Só os problemas da região da cana, ou da área das secas, ou do algodão apresentam importância. Os animadores dessa nova espécie de regionalismo desejam ver se desenvolverem no país outros regionalismos que se juntem ao do Nordeste, dando ao movimento o sentido organicamente brasileiro e até americano, quando não mais amplo que ele deve ter. A maior injustiça que se poderia fazer a um regionalismo como o nosso seria confundi-lo com separatismo, ou com bairrismo, com anti-internacionalismo, anti-universalismo ou antinacionalismo. Ao mesmo tempo em que amplie, no nosso caso, o que é pernambucano, paraibano, norte rio-grandense, piauiense e até maranhense, ou alagoano, ou cearense ou nordestino. Articule o que é nordestino em conjunto com o que é geral e difusamente brasileiro ou vagamente americano. O que o Gilberto Freire está tentando colocar nesse manifesto dele é que a necessidade de se criar um movimento regional no Brasil, se escrever literaturas no restante das regiões do Brasil, não é para dizer que elas são melhores do que a região sudeste, não é uma espécie de supremacia, não é uma prova de que o Nordeste faz literatura melhor. Nem também é uma forma de dizer que o Nordeste é que tem problema, enquanto o Sudeste não tem. Ele diz que essas literaturas, essa que começa a ser feita no Nordeste, deve servir de ponto de partida para que outras literaturas regionais sejam feitas no Brasil, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte. E que essas literaturas vão despertar um sentido de brasilidade dentro delas. Então, falando do Nordeste, ou falando especificamente dos estados, de Pernambuco, do Ceará, de Alagoas, da Bahia, do Sergipe, a gente estaria falando do Brasil. E falando do Brasil, a gente está falando da América. E falando da América, a gente está falando do planeta, do que é ser um ser humano. Essa ideia de que a literatura regional, ela é, ao mesmo tempo, regional, porque ela fala de questões daquela região, porque ela usa de ideias daquela região, ao mesmo tempo em que ela é universal, porque os temas de que ela vai tratar não pertencem só àquela região, eles também conversam com o restante da humanidade. Vocês vão ver, ao longo dessas aulas que a gente vai ter, que a literatura regionalista fala, por exemplo, muito da seca no Nordeste. E a ideia da seca não é exclusiva do Brasil. E mais do que isso, a ideia da seca traz a ideia da fuga de casa, do exílio, que é um tema muito comum para qualquer parte do mundo. O que vai se colocar na literatura regionalista é que para ela ser bem feita e para ela ter uma cara regionalista, ela precisa ter um conceito chamado de cor local. A cor local é a ideia de que eu consiga reconhecer naquele texto algo que só aquela região tem. Então é como se eu caracterizasse o texto e o que ele está contando de uma maneira que eu possa ver nele aquela região de que eu estou falando. Essa cor local vai aparecer no vocabulário usado no texto, vai aparecer nos cenários em que as histórias acontecem, vai aparecer nas tradições que elas representam, vai aparecer nos hábitos que elas trazem, na religião, na comida, na música, nos ditos populares. Isso é a ideia da cor local. É uma marca regional visível dentro daqueles textos. A gente vai ver nessa aula textos de dois autores encaixados dentro dessa ideia de movimento regionalista. De novo, não é um movimento organizado, tá bom? Nenhum deles dizia que era um autor regionalista, como em outros tempos a gente tinha romantismo ou realismo. A ideia não é essa. Mas todo esse pessoal que vai produzir literatura no Nordeste, nessa primeira metade do século XX,
está alinhado com essa ideia de trazer uma literatura que é regional e que é universal ao mesmo tempo. A gente vai falar nessa aula de dois autores, o José Lins do Rego e a Raquel de Queiroz. O José Lins do Rego é um cara que vai tratar especificamente do ciclo da cana-de-açúcar. Ele vai falar isso na região de Pernambuco. E os livros dele vão falar da ascensão da cana-de-açúcar no Nordeste, isso de muitos anos, não é? Desde a chegada dos portugueses até o comecinho do século XX, até a derrocada, até o fracasso da sociedade da cana-de-açúcar no Nordeste. A gente vai começar lendo aqui um pedaço de um livro chamado Menino de Engenho, que tem um pouquinho de autobiografia do Zé Lins do Rego, porque quando criança ele perdeu a mãe, assassinada pelo pai, e foi morar no engenho do avô, que era um grande produtor de cana no local. Vocês vão perceber nesse trecho que eu vou ler para vocês um pouco dessa ideia da cor local, pelo vocabulário, pela descrição, mas um pouco também pelos costumes. Notem como o avô dele é um homem muito poderoso dentro daquele engenho, dentro daquela fazenda que ele tinha. Ele era tão poderoso que mesmo depois da abolição dos escravos, ele era um homem que ainda tinha negros escravizados trabalhando para ele e que respeitava a autoridade dele como se a escravidão jamais tivesse terminado. Vamos dar uma olhada então nesse trecho que passa um momento ali do Menino de Engenho. Dá só uma olhada. Esse trecho diz o seguinte: o meu avô mandou botar o cara no tronco. E nós fomos vê-lo, estendido no chão, com o pé metido no furo do suplício. Raramente eu tinha visto gente no tronco. Somente um negro ladrão de cavalos ficara ali até que chegassem os soldados da vila, que o levaram. Agora, porém, Chico Pereira estava lá, com os pés no buraco redondo. É mentira daquela bicha sem vergonha. Ela botou pra cima de mim os estragos que os outros fez. Ela pode casar com o diabo, comigo não. O coronel me mata, mas eu não me amarro com aquela peste. Vou pra cadeia, crio o bicho na pê, mas não vivo com a descarada daquela quenga. Eu não tapo buraco dos outros. O cabra, deitado de costas, com os pés presos no tronco, me impressionou com aquela sua fala de revoltado. Chico Pereira era cambiteiro, moleque chibante da bagaceira, cheio de ditos e nomes obscenos. Todo mundo acreditava que tivesse sido ele mesmo o autor do mal feito na mulata Maria Pia. A mãe da ofendida viera dar queixas ao meu avô, botando a coisa pra cima do Chico Pereira, e no tronco ele ficaria até se resolver casar com a sua vítima. À tarde, estava meu avô sentado na sua cadeira, perto da banca, no alpendre, quando chegaram Maria Pia e a mãe. Vinham todas as duas chorando. A velha correu logo para a tia Maria, ajoelhando-se a seus pés. Protege a minha filha, Maria menina. O meu avô ordenou que acabasse com aquela latomia e mandou buscar um livro que havia debaixo do santuário. Você vai jurar em cima desse livro santo como contará a verdade de tudo. O cabra está no tronco. Ele nega. Prefere morrer a casar. Vamos, bote a mão aqui em cima e diga o nome de quem ele fez mal. Deu o livro vermelho com a cruz dourada na capa para a negra botar a mão em cima. A velha e a filha ficaram fora do mundo. Aquele livro santo não era para menos. Então a mãe de Maria Pia, como se estivesse com a faca nos peitos. Menina, não bota tua alma no inferno! O povo todo tinha chegado para perto da mulata. Vamos, disse o meu avô, com aquela sua voz de mando. E a mulata com os olhos esbugalhados. Juro que foi o doutor Jucá que me fez mal. O meu avô não deu uma palavra, só fez dizer, soltem o cabra. Vocês puderam perceber nessa passagem o que está acontecendo. Um dos funcionários da fazenda, que na verdade era um escravo, foi acusado de ter feito mal, uma violência sexual contra uma das outras funcionárias, outra negra escravizada da fazenda. E ele é posto no tronco. Isso depois que a escravidão já tinha acabado no Brasil. Então vocês percebam aí o poder que esse coronel da história ainda tinha. E o garoto que está narrando a história, ele vai lá e fica perto desse rapaz que está no tronco e o rapaz insiste, não fui eu. Notem como eles usam alguns vocabulários próprios daquela região. Por exemplo, ele diz que ele é chibante, quer dizer que ele é orgulhoso, que ele é metido, que ele é arrogante. A gente também percebe a ideia da cor local ali quando a gente fala dos costumes, das tradições. Percebam que a menina revela quem é que na verdade fez mal para ela quando ela tem que jurar sobre a Bíblia. Então ela tem um medo ali de que ela vá para o inferno se ela contar uma mentira. A mãe dela tem esse medo. Isso é parte dessa grande tradição que a gente vê muito presente nessa literatura regional da religião. Vocês vão ouvir muita gente falar em religião nesse ponto, principalmente essa ideia da condenação, do medo, da crendice. Isso vai aparecer bastante. Outro autor que a gente vai falar nesse momento da literatura regional é a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz é uma escritora muito longeva na história brasileira. Os primeiros livros dela são dos anos 30 e ela vai terminar a escrever, porque ela viveu muitos anos, lá quase nos anos 2000. Ela tem livros muito famosos nesses dois períodos da vida dela. E um livro que é interessante a gente ver nesse momento é um romance dela chamado O 15, que embora seja escrito em 1930, chamou O 15, porque ele se passa no ano de 1915.
E ele vai contar a história de uma família de retirantes. O pai, que chama Chico Bento, e a mãe, junto com a família, a mãe chama Cordulina. Eles saem de Quixadá, no Ceará, e tentam ir para o litoral fugindo da seca. É uma história muito parecida com o que a gente vai ver depois num outro livro chamado Vidas Secas, mas nesse aqui, no 15, vocês vão perceber que existe um componente físico muito forte nesse livro. A descrição que a Raquel de Queiroz usa para falar do que está acontecendo na história é muito física. Você se sente ali com os cheiros, com as cores, com a textura, com os barulhos. A gente vai ler um pedaço desse livro agora, onde a gente também vai ver tudo isso. A presença do vocabulário regional, a presença das crendices, dos costumes, um pouco sobre a alimentação deles. Vamos ler esse pedaço, que é um pedaço muito triste da história, de um livro que é muito triste sozinho, tá? É um livro bastante para baixo, afinal de contas ele fala de um drama da seca. E o momento em que eles estão viajando e um dos garotos da família come uma mandioca envenenada. Vamos dar uma olhada no que acontece. Deitado numa cama de trapos, arquejando penosamente, estava um dos meninos do Chico Bento, o Josias. O ventre lhe inchara como um balão, o rosto entumecera, os lábios arroxeados e entreabertos deixavam passar um sopro cansado e angustioso. A mãe ia e vinha, arranjava-lhe um pano debaixo da cabeça, mexia no fogo feito a um canto, lastimava-se, praguejava, atordoava-se. Estavam arranchados numa velha casa de farinha, toda atravancada pelos aviamentos desmantelados. Desde a véspera, Josias adoecera. De tarde, quando caminhavam com muita fome, tinham passado por uma roça abandonada, com um pau de maniva aqui, outro além, ainda enterrados no chão. Josias, que vinha atrás, distanciou-se. Viu o pai descuidado dele, pensando em encontrar um rancho. A mãe, com o menino no quadril, marchava lá mais na frente. Ele então foi ficando para trás, entrou na roça, escavocou com um pauzinho no chão numa cova, onde um tronco de manipeba apontava. Dificultosamente, ferindo-se, conseguiu topar com uma raiz, cortada ao meio pela enxada. Batendo de encontrar uma pedra, trabalhosamente arrancou-lhe mais ou menos a casca e enterrou os dentes na polpa amarela, fibrosa, que já ia virando pau nos extremos e seco, até que avidamente roeu todo o pedaço amargo. Os dentes rangeram na fibra dura. Aí atirou no chão a ponta da raiz, limpou a boca na barra da manga e passou ligeiramente pela abertura da cerca. Quando se juntou ao grupo que já estava arranchado, a mãe, inquieta desde que lhe dera pela falta, o interpelou. — Que foi, Josias? Você anda prestado ou você é ruindade? — Que foi que eu estou fazendo? O menino desviou os olhos. — Nada, não. Fiquei ali. Chico Bento, que tinha saído à procura de qualquer coisa, deu também com a roça. Com algum trabalho, conseguiu arrancar uns pedaços de raiz e veio para o rancho, trazendo numa trouxa os paus de mandioca obtidos. Enquanto Cordulina ia raspando para um beiju, o achado miserável, Josias, ao lado dela, calado, estirado no chão, fazia de vez em quando uma careta. Afinal, disse a mãe que estava com dor de barriga. — De quê? Ele contou a história da manipeba. Cordulina levantou-se assustada. — Meu filho, pelo amor de Deus, você comeu mandioca crua! Assombrado e sentindo a dor mais forte, o pequeno começou a chorar. Cordulina, aturdida, topando no madeirame no chão, andou até o terreiro limpo, procurando na terra varrida umas folhas para um chá. Depois, caindo em si, foi às trouxas e do fundo de uma lata tirou um punhado ressequido de sene. E enquanto fazia o chá, gritava num pranto para o marido, que mais longe trocava algumas palavras com o passante. — Chico, Chico, valha-me Nossa Senhora, o Josias se envenenou! Agora, esgotadas as mesinhas, finos os recursos, sozinha, o marido longe. Chico Bento saía de manhãzinha a ver se descobria alguém que ensinasse um remédio. De cópora junto à criança moribunda, a cabeça quase entre os joelhos, um filho agarrado à saia, Cordulina chorava sem consolo. Um dos outros pequenos, sentado numa trave, chupando o dedo, olhava o irmão. E o Pedro, mais velho, do lado oposto. De vez em quando tangia com a mão alguma mosca que tentava pousar no rosto do doentinho. A criança era só osso e pele. O relevo do ventre inchado formava quase uma legião naquela magreza, esticando o couro seco de defunto, empretecido e mal cheiroso. Quando o pai chegou trazendo consigo uma negra velha rezadeira, Josias, inconsciente, já com o cirro da morte, sibilava, mal podendo com a respiração estertosa. A velha olhou o doente, abanou o pichain enfarinhado. — Tem mais jeito não. Esse já é de Nosso Senhor. Cordulina ergueu por momentos a cabeça, fitou a velha, e depois, mergulhando de novo a cara entre os joelhos, redobrou o choro. A negra, por via das dúvidas, começou a rodar em torno do menino,
Benzeu com um ramo murcho tirado no seio chocolante de medalhas, resmungando rezas. De onde vens, Pedros e Paulo? Venho de Roma. O que há de novo em Roma, Pedros e Paulo? Chico Bento se encostara à vara de prensa, sem chapéu, a cabeça pendida, fitando dolorosamente a agonia do filho. E a criança, com o cirro mais forte e mais rouco, ia se acabando devagar, com a dureza e o tinido de um balão que vai espocar porque encheu demais. Vocês puderam perceber que essa passagem é muito forte. É um trecho muito triste do livro, e a narração da morte desse menino, do Josias, ela é feita de uma maneira muito crua, ao falar de como estava a pele dele, que a pele dele está dura, feita um couro de defunto, ao descrever como é que é a mandioca que ele comeu, que ela é fibrosa, que ela é amarelada. Essa é uma das marcas do texto da Raquel de Queiroz, ela é muito física. Vocês vão perceber aí um pouco da ideia da tradição popular, da cultura popular, da inteligência popular. A tentativa da mãe para salvar o filho é dar para ele um chá. E ela tem uma folha dentro da bolsa dela, que é a tal da Sene, que é uma folha que faz remédio de laxante, que solta o intestino para provocar vômito na pessoa. Vocês também perceberam a ideia da religiosidade. Eles chamam uma senhora para fazer uma reza para o garoto. Então, ali onde eles vivem, não existe a ideia de tratamento médico, e sim uma espécie de cura pelo milagre. E quando ela vê o menino, ela diz que ele não tem mais jeito. Ela diz que ele já é de Nosso Senhor. Tanto esse texto quanto o texto do Lins do Rego trazem então essa ideia da cor local, da manifestação popular, das características do local na hora de escrever o texto. O que marca essa literatura com uma diferença daquela que era feita lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, no primeiro momento do modernismo. A gente fica por aqui. Eu recomendo que vocês, além de assistir essa aula, também leiam o texto de apoio. Nessa aula, a gente tem esses dois trechos, e aí muito do vocabulário deles que eu não pude comentar aqui está explicado na parte do texto. Nas próximas aulas a gente fala sobre outros autores regionalistas e vamos continuar trabalhando essa ideia da cor local, da seca e do universalismo. É isso, pessoal. Até mais.